Marcos 9, no verso 21, nós estamos nessa campanha de curas e milagres, irmãos. E a tônica, você que está participando dos momentos de oração, quem aqui está participando? Eita, pastor, realmente tem que aumentar a quantidade aqui. Irmãos, você tem que procurar o seu líder, o líder da sua célula, seu discipulador, seu pastor, seu pai espiritual. Vocês têm que se reunir para orar. É jejum e oração. Se você não está participando de nenhum momento de célula, eu já vou falar, o meu acontece todo dia, 10 horas da noite. A gente se reúne online, se reúne presencial. Ontem a gente estava aqui também presencial. Então, se você não está participando, você é muito bem-vindo lá na nossa sala de oração. Pode ir lá comigo. Amém? E a tônica dessa campanha, o assunto dessa campanha, se eu tivesse que resumir, é fé. Fé é o segredo, combustível para que a gente possa manifestar milagres. Quem busca um milagre normalmente é aquele que busca num momento difícil. Quem busca um milagre é quem está enfrentando uma situação contrária. Ventos contrários pegando aí a embarcação da vida. Então quem busca o milagre é aquele que normalmente está enfrentando a batalha da fé. A fé normalmente está afetada. Por quê, irmãos? Quem é que tem a fé elevada no momento de dificuldade? Tem pessoas que têm a fé elevada no momento de dificuldade. Quem, irmãos? Aqueles que experimentaram, aqueles que tiveram experiências. Então, ter experiências com Jesus, experiências com a manifestação do reino, vai te fazer alargar a tua fé, ainda que os ventos sejam contrários. Vai fazer a sua fé ser elevada, irmãos, ainda que tudo pareça contrário. Vou te dar um exemplo aqui, Marcos capítulo 9, no verso 21, ele está contando a história de um pai que procura Jesus desesperado, no momento de frieza, de fraqueza, de luta. E aí ele fala qual que é a necessidade dele. Ele fala assim: Jesus, meu filho está profundamente atormentado, endemoniado. Ele vem sofrendo com ataques de demônios e ele está num estado triste, lastimável. E aí esse homem, ele fala assim: eu levei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam expulsar, não puderam fazer nada com ele. Ou seja, ele levou para pessoas que tinham experiências, pessoas que caminhavam com Jesus, que tinham ensino, pessoas que eram experimentadas, mas que não tinham a fé, irmãos, alargada. Ainda não tinha a fé estendida. Por quê, irmãos? Eles viram, presenciaram, mas ainda não tinham desfrutado de ser participantes de muitos milagres. Logo depois Jesus envia eles, enviam de 2 em 2, e aí os discípulos começam a experimentar de curar, de expulsar demônios. Eles voltam e falam com Jesus e falam assim: mestre, os demônios se submetem, a autoridade está em nós. O que aconteceu com a fé dos discípulos? Foi alargada, foi aumentada. Por quê? Porque eles experimentaram. E aí olha só o que o verso 21 diz assim, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa. Olha o nível de desespero desse pai, a ponto de falar para Jesus: Jesus, olha também o estado de fé que esse cara estava. Ele falou: se o Senhor puder. Ele falou para o autor da vida, ele perguntou para aquele que tem domínio sobre tudo: será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Esse é o tema da mensagem de hoje, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas:
eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Meu Deus, aí fica um ponto interessante aqui. Fé é diferente de crença. A crença é a expectativa além da fé, na ausência da fé. É você ter uma expectativa natural. Fé é imutável. A fé, ela não tem variação. A crença, mais cedo ou mais tarde você vai desanimar, você vai ser frustrado. A fé não, as coisas ao contrário estão vindo tudo ao contrário, está dando tudo errado, mas você permanece inabalável. Crença, irmãos, é acreditar, é dar crédito a algo. Eu vou te falar, irmãos, para quem pega crédito, quem precisa de crédito é quem tem dívida. Normalmente quem vai pegar crédito é quem está endividado, não é verdade? Só que numa ação creditória, as duas partes perdem. Vamos dizer assim. Por quê, irmãos? Quem pede o crédito, normalmente está enfrentando dívida, problema financeiro. E quem cede o crédito, descapitaliza. Então numa ação de crer, de acreditar, de dar crédito a algo, as duas partes são devedoras, as duas partes perdem. Mas numa ação de fé, não tem como você não ganhar no final. Então o sentido aqui é fé. E esse pai, ele fala aqui, eu creio, eu tenho fé que Jesus pode fazer alguma coisa, mas a minha crença, o que eu acredito, o que eu estou enxergando, está afetando a minha fé. Ajuda-me, Jesus, na minha incredulidade. E aí quando a gente fala de fé, irmãos, eu não consigo pensar em outra pessoa na Bíblia, eu só consigo lembrar de Abraão. Porque Abraão, ele tem dois nomes que ele recebe como adjetivo. Um, que ele é amigo de Deus. Se você chamar de amigo de Deus, deve ser fantástico, hein, Pedro? Você receber esse título. E a segunda forma que Abraão é conhecido é como o pai da fé. Então, se a gente tem que aprender a crescer em fé, Abraão é um bom exemplo para nós, uma boa referência para que a gente possa crescer em fé. Então vamos entender um pouquinho da vida de Abraão, para que a minha fé seja alargada. Vá lá comigo para o livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, eu acho interessante, irmãos, porque a Bíblia não fala muito de Abraão, até o capítulo 12. Só que Abraão chega nesse capítulo 12 com 75 anos já. Antes disso, nós não temos muito detalhe de Abraão. Apenas tem uma menção de Terã, e seu pai, que é pai de Abraão. E aí cita Abraão, mas não fala dos 75 anos de Abraão. E o verso 1 diz assim, de Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa eu te dar um contexto para você entender. Abraão, ele era filho de Terã, e até essa experiência com Deus, ele tinha uma característica que era comum da época da região. Ele era politeísta, esse é o termo. Eles acreditavam em vários deuses. Olha só, irmãos, por que eu estou te falando isso? Porque Abraão é o pai da fé, mas ele não veio pronto. Ele não veio pronto. A casa de Abraão acreditava em vários deuses, inclusive no nosso Deus. Então ele tinha uma fé dedicada a vários deuses. É importante você saber isso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós olhamos esses grandes homens da fé e nos vemos distante deles, nos vemos numa posição quase que inacessível. Não tem como ser igual a eles. Eles eram acima, eles eram maiores. Não, irmãos, Abraão não estava pronto também. Abraão entregava sua crença, sua fé a outros deuses também. Ele precisou passar por um processo que fez com que ele crescesse em fé. E qual foi esse processo, irmãos? Experiência. Um dia ele escutou a voz de Deus falando com ele. E a gente entende que Abraão é o pai da fé porque ele entregou Isaac.
Mas eu vou te falar, irmãos, a promessa de Deus para Abraão não foi essa. Isso é consequência de uma ação de obediência de Abraão. A promessa de Deus para Abraão é essa daqui, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque, irmãos, primeiro, o plano de Deus nunca foi salvar o homem, nunca foi trazer salvação para o homem. O plano de Deus sempre foi dar a terra por herança. Esse é o plano de Deus desde o princípio. Ele criou o homem no Éden, ele falou assim: eu te abençoo para ser, eu te abençoo, você já é abençoado, agora é só ser, seja frutífero, multiplique, enche a terra. Esse era o plano de Deus desde o começo. Mas o homem falhou, o homem pecou, e aí por conta da falha do homem, o plano da redenção precisou existir, e o homem então precisou ser salvo. Mas tem uma coisa que eu gosto da palavra, é que ela mostra a imutabilidade de Deus. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Deixa eu te falar, o plano de Deus não mudou, ainda é dar a terra por herança aos homens, ainda é que você possua, que você seja, que você receba. O plano de Deus não mudou, só que a gente fica buscando fazer para receber a bênção, quando na verdade a bênção vem primeiro. Deus vos abençoou e disse: seja fecundo. Deus te abençoou, agora é só ser. Nós não somos carentes de bênção, irmãos, nós somos carentes de entendimento, de revelação. Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então você não precisa de uma campanha de curas e milagres para ser abençoado. Ele já te abençoou, irmãos. O que precisa mudar é a sua consciência, a sua revelação, para que você possa manifestar no reino físico o que o reino do Espírito já fez. Você já é abençoado, você já recebeu a cura, você já recebeu o milagre. Pastor, por que eu não desfruto? Ajuda-me, Senhor, na nossa falta de fé, na nossa incredulidade. Abraão recebeu uma promessa: sai da terra da casa do teu pai, aonde tem divisão de fé, aonde eles acreditam em outros deuses. Deixa esses deuses pagãos de lado, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí olha só a promessa: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então ele está falando assim, ó, sai dessa posição onde a sua fé é dividida, vai para uma posição, para uma terra onde a sua fé em mim é alimentada, é aumentada, e o resto eu vou resolver. Eu vou fazer você uma grande nação, eu vou te fazer famoso. Foi isso que Deus falou para Abraão: engrandecerei o teu nome, eu vou te fazer famoso, você vai ser conhecido, você vai ser uma bênção aonde você for. Aí ele continua dizendo assim, ó: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa poderosa. Irmãos, não está falando de filho aqui, não está falando nada de filho, está falando de você obedecer uma descrição do que Deus pensa a seu respeito. Está falando de você viver de acordo com o que o Senhor fala sobre você. Ele prometeu para Abraão fazer dele quem Deus propôs desde o começo. Irmão, sabe quando você é abençoado? Quando você vive exatamente o que Cristo planejou para você. Você é filho, viva como filho, e então você vai alcançar as coisas que você busca. Então Deus falou aqui para Abraão: vai para lá que eu vou fazer o teu nome grande, te abençoarei, quem te abençoar eu vou abençoar, quem te perseguir eu vou perseguir, ser tu uma bênção, em você serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho interessante, porque olha só, se você caminhar comigo, tem um texto que tem mexido com a minha cabeça nesses dias, que o apóstolo Paulo, muito tempo depois, ele vai citar Abraão também. Ele fala em Hebreus sobre os heróis da fé e cita Abraão.
mas ele fala, numa das cartas que ele escreve para a igreja, de forma mais pesada, mais densa, que é a carta que ele escreve para Gálatas, ele vai falando, confrontando Gálatas em algumas coisas. Ele fala assim: ó, é impressionante, como facilmente vocês deixaram o evangelho que vocês ouviram de mim, como vocês trocaram o real, o verdadeiro evangelho, por um evangelho pervertido. Paulo confronta Gálatas e fala assim: ó, é estranho, vocês ouviram de mim como você deve viver, e agora vocês estão escolhendo decair da graça, sair desse evangelho, viver de forma diferente. Eu fico impressionado. Aí olha só que interessante, como ele fala lá em Gálatas 3, vai comigo lá para Gálatas 3, para você ver que interessante. Abre um parênteses aí, daqui a pouco a gente volta para Abraão. Gálatas 3, no verso 7, verso 8, perdão. Olha o que o texto diz: prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a... mas o evangelho não veio com Jesus? Os evangelhos não veio a partir de Jesus? Mas ele foi anunciado primeiro a Abraão? Qual é o verdadeiro evangelho, irmãos? Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Este é o evangelho que foi anunciado a Abraão. Sabe por quê, irmãos? Esse é o evangelho do reino. Jesus, ele veio manifestar uma obra que abençoou todas as gerações vindouras. Abraão teve a revelação desse evangelho. Você quer viver o verdadeiro evangelho, irmãos? Através de você, todas as pessoas devem ser abençoadas. Como que eu vou viver isso, pastor? É aquele que entendeu que ele não busca a bênção, ele é a bênção e por isso ele abençoa. É aquele que entendeu que toda sorte de bênção nas regiões celestiais já me foi entregue, e por isso eu vivo de acordo como aquele que é abençoador. Eu não vivo buscando em meu favor apenas, eu vivo de uma forma que revela que a bênção sou eu, e por isso eu abençoo. Este é o evangelho verdadeiro. Só que para você viver esse evangelho de verdade, como foi entregue a Abraão, como foi notificado a Abraão, antes do andar de Jesus entre os homens, você precisa crescer em fé, porque só pela fé você vai entender no seu espírito que você recebeu toda a sorte de bênção. Só pela fé você vai entender no seu espírito que você pode andar como alguém que é abençoado e por isso abençoa. Só pela fé você vai poder andar de acordo com como um filho de Deus anda. E aí a sua vida sai do natural, irmãos, porque você não trabalha mais porque você tem que trabalhar para receber um salário. Não, isso é coisa de empregado, de escravo. Você trabalha porque você precisa mostrar aos homens como um filho de Deus presta esse serviço. Aí o pastor Fábio, que é professor, ele não vai dar aula porque ele precisa de um salário. Não, ele vai revelar aos seus alunos como um filho de Deus leciona. Você entende, irmãos? Muda. Nós não fazemos porque temos que fazer, nós vivemos dessa forma porque somos assim. É como nós fomos constituídos. Nós fomos constituídos do reino, de ser a bênção, e por isso eu abençoo. Mas só pela fé você vai conseguir isso. E Abraão precisou ser alargado na fé, porque com 75 anos, vamos voltar lá para Gênesis de novo, irmãos. Com 75 anos, esse evangelho foi anunciado para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora ele precisa viver de uma forma que isso seja verdade. E aí Abraão, ele obedece a Jesus, a Deus, né? Ele sai da terra do pai dele. Eu acho interessante, irmãos, que a gente cria a imagem de que Abraão saiu. Abraão, Sara e Ló, seu sobrinho, só os três. Vai ver os três peregrinando ali, saindo de Ur, aí até Canaã. Mas olha só que interessante, verso 4 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, guarda esse número, irmãos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher,
e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, porque, irmãos, não tinha banco, né? Então eles tinham que guardar em casa mesmo. E as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Olha só, irmãos, depois, ao longo dos textos, você vai ver que Abrão, na verdade, né? Ele entra numa situação, numa guerra, e a Bíblia fala que ele tinha pelo menos 300 homens prontos a guerrear por causa da família dele, por causa do sobrinho dele, Ló. Então olha só, Abraão, ele saiu com pelo menos 300 pessoas de Harã, 300 empregados que ele tinha, fora os bois, os recursos, os animais. Então a gente cria a ideia de que ele saiu os 3 sozinhos, não, mas ele saiu com uma galera, e uma galera recebeu a instrução através de Abraão, que ele tinha que sair, e confiaram na palavra do chefe, do patrão deles, e foram. Só que vai passando o tempo, e aí você vai enxergando, Abraão com 75 anos, sem ter filho, Abraão com 75 anos, e a Bíblia fala que Sarai, na verdade, era uma mulher estéril desde sempre, e a única coisa que ele não tinha, era a descendência, era filho. Só que Deus nunca tinha prometido isso para Abraão. Deus tinha falado: sai da tua terra, me obedece, faz o que eu estou te falando. Que obedecer a Deus, irmãos, te leva para a terra que você vai receber o que você busca. Ele saiu, vai comigo, anda aí comigo, vai lá para o capítulo 15. Abraão chegou lá, na terra que o Senhor tinha mandado para ele sair. E aí, no verso 1 diz assim: depois desses acontecimentos, depois dele ter saído e chegado na terra, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão. Eu acho interessante, irmãos, que a palavra Abrão, o nome Abrão, significa pai exaltado. Aba, né? Aba é pai, então é Abrão, pai exaltado. Só que imagina, ele chegar em um lugar, chegou numa terra nova, primeira coisa que acontece é você conhecer pessoas do lugar. E aí fala assim: como é que é o seu nome? Meu nome é Abrão. Pai exaltado, você deve ser um pai exemplar. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas você tem 75 anos, não tem filho, e seu nome é pai exaltado? Porque o nome, irmãos, nessa cultura, tinha uma importância enorme. Mas a sua esposa? Minha esposa é Sarai, tem 65 anos. Aí fala assim: interessante, né? Você tem 75, sua mulher 65, não tem filhos, e seu nome é pai exaltado? Pode parecer motivo de chacota, né? Pode parecer irônico você ter esse nome. Mas aí no capítulo 15, verso 1 diz assim: depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer? Então no clamor, no primeiro momento, Abraão foi lá e falou assim: tá bom, eu te obedeci, eu estou aqui, mas o senhor está falando que eu vou ter uma bênção, eu vou ter um galardão, mas nem filho eu tenho. O senhor me deu o nome de Abrão, através do meu pai, está falando que eu sou um pai exaltado, mas nem filho eu tenho, eu sou motivo de chacota. O tempo passando, o seu milagre não vem, irmãos, não chega, pode atacar a tua fé, não saia da sua posição. Se você obedeceu, a responsabilidade não é mais tua, é do Senhor, a responsabilidade é dele. Ele não tem um compromisso em te abençoar, ele te abençoa porque ele tem um compromisso com ele. O caráter dele é imutável, o caráter do nosso Pai é sem defeito, então por compromisso com ele, ele vai te abençoar. E aí ele fala assim, verso 3, disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. E aí tem aquela passagem que você conhece, que fala assim, sai para fora, olha as estrelas. Mas eu quero adiantar um pouquinho para você entender o compromisso de Deus com Abraão. Verso 12:
Verso 9, respondeu-lhe, né? Verso 8 diz assim, Abraão disse ao Senhor Deus: como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma ovelha, uma cabra e um cordeiro, a cada qual com 3 anos, uma rola e uma pomba. Ele, tomando esses animais, partiu-os pelo meio. Deixa eu te dar uma explicação sobre as alianças, porque a gente fala fazer aliança, mas o correto para o povo hebreu no Antigo Testamento era cortar a aliança. Por quê? O que era cortar a aliança? Ele pegava os animais, partia o animal no meio, e eles passavam por entre esses animais. Por quê, irmãos? Qual que era a simbologia disso? Os chineses até pouco tempo faziam ainda esse tipo de rito. Eles estavam falando assim, se eu não cumprir o que eu falei para você, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Esse era o voto, essa aliança. Então Abraão pegou os animais e partiu eles no meio. A cabra, o cordeiro, partiu no meio. E aí olha só, verso 11, as aves de rapina desciam. O que são as aves de rapina, irmãos? São símbolos de demônios. Os demônios tentavam comer, ou seja, não permitir que Deus fizesse essa aliança com Abraão. Todas as vezes que você vê esse tipo de animal, são símbolos. O cordeiro aponta para Jesus, as aves de rapinas apontam para os demônios, os espíritos do imundo. Então eles tentavam comer dos animais, mas Abraão enxotava. Aí olha só no verso 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será levada à escravidão, afligida por 400 anos, mas também, promessa, irmãos, eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riqueza, e tu irás aos teus pais em paz, serás sepultados de ditosa velhice, na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre os animais. Olha que poderoso. O pai falou assim, olha, você vai ter uma posteridade grande, vai ter um tempo que eles vão ser escravos, mas eu vou julgar, eu vou pôr eles num lugar de riqueza, eu vou pôr eles num lugar de honra, e que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir. A tocha é o nosso Senhor, o fogo que passou firmando aliança é o nosso Pai. Ele falou assim, se eu prometi, eu vou cumprir. Eu quero te falar, irmãos, se você tem uma promessa do céu, você é filho, você pode confiar, o compromisso de cumprir é do Senhor. Pode passar o tempo que for, Ele não se esquece de uma palavra que Ele liberou, Ele vai cumprir, porque Ele fez uma aliança com o seu povo. É o fogo, é o fogareiro, é a tocha que passa entre os animais, entre a oferta, entre a entrega. É uma aliança que jamais pode mudar, irmãos. Traz na tua memória quais são as promessas que o Senhor tem para você, quais são os milagres que Ele liberou sobre a tua vida, seja a conversão de um familiar, é a restauração na vida financeira, é um empreendimento que você está operando, não sei, irmãos, Ele vai cumprir, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Pastor, mas eu não estou vendo acontecer. Irmãos, Abraão recebeu uma primeira promessa de obediência com 75. Mas aqui, irmãos, quando o Senhor promete um filho para Abraão, já tinha se passado mais 10 anos. A gente vai lendo os capítulos e parece que acontece já em sequência, mas foram 10 anos depois. Abraão já tinha 85 anos. Se você caminhar comigo, for ver o capítulo 17, olha só o que diz, verso 1, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, ele recebeu a promessa com 75, ele questionou, ele obedeceu, saiu,
recebeu a promessa do filho com 85, ele já tinha 99 e ainda não tinha acontecido. Só permanece inabalável, irmãos, quem tem fé alargada. É ou não é? O tempo está passando, irmãos. Mas o que fez Abraão não se manifestar contrário ao que ele foi dito para ele através de Deus? Experiência. Qual foi a experiência que Abraão teve com Deus? Ele ouviu. Por isso que nós estamos te incentivando, irmãos, vai para o seu lugar de oração. Vai para o seu lugar de oração, investe tempo orando, porque se você ouvir a voz de Deus, irmãos, você não sai da sua posição. Um dia você vai ouvir a voz do Senhor sobre algo, pode mudar tudo ao seu redor, você não sai da sua posição. Vocês sabem, a Lília nunca quis que eu fosse pastor, nunca quis, ela fugia disso. Quando Deus falou comigo, meu coração se encheu de paz, irmão. Depois disso, até a ordenação, foram mais quase 8 anos, 7 anos e meio. Mas em nenhum momento eu cheguei nela e falei assim: ó, você tem que aceitar, eu vou ser ordenado de qualquer jeito, não, você tem que fazer, você tem que entrar. Nunca, ela está de prova, eu nunca falei nada. Por quê? Porque um dia Deus falou comigo. Se Ele falou comigo, irmão, o compromisso não é mais meu, é dele. Eu descansei, fiquei em paz, passou. O povo vinha e falou assim: não, Alan, você não vai ser ordenado? Alan, você não vai entrar no teste? Eu falei assim: Deus sabe de tudo, Ele está cuidando de tudo. Descansei, porque eu ouvi Deus. Se você ouvir Deus, irmãos, pode passar o tempo que for, sua fé não muda. Vai para o seu lugar de oração, irmão. Dobre o teu joelho, ora, vem aqui. Na quarta-feira nós estávamos aqui, a igreja cheia, foi um mover gostoso de oração, irmão. Vem orar, participa de uma célula. Não é porque você tem que estar num relatório, não é nada disso, irmãos. É porque nós queremos que você escute Deus. Porque você ouvindo Deus, sua fé nunca muda. Ela fica inabalável. Abraão tinha ouviu do próprio pai a promessa. Aí olha só, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas multidões. Lembrou novamente: Abraão já não será mais o teu nome, e sim Abraão. E uma letra só que muda para nós, né? Mas para Abraão, ele deixou de ser pai exemplar para ser pai de numerosa multidão. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Eu acho interessante, irmãos, porque Paulo, mais para frente, ele vai falar que Abraão não fez conta do seu corpo já amortecido. Eu acho interessante, é polido, né, o jeito de Paulo falar, que o velhinho já não funcionava mais. E não tinha remédio, irmãos. Não tinha remédio para... Aqui é uma palavra 18+, tá? Não tinha, irmãos, nenhum incentivo para o homem, ele já não tinha ereção mais. É isso que a Bíblia está falando. Ele não levou em conta. Ele creu contra a falta de esperança. É isso que a palavra diz. Então não tinha esperança mais para ele. O corpo dele já estava amortecido. A mulher estéril desde sempre, já com 65 anos. Mas a Bíblia diz que Sara, que era Sarai ainda, quando ela ouviu a promessa de que ela teria filho, ela riu. Mas depois que Deus mudou o nome de Abraão, sabe o que aconteceu? O corpo amortecido deu sinais. Estou falando que é uma palavra 18+, irmão. Ele chegou um dia em casa, deu mudado o nome dele, e aí o homem já estava mais animadinho, já estava mais quentinho ali. Aí Sara falou assim: ué, rapaz, você mudou, você estava morto, agora você já está dando sinais, eu estava respirando por aparelhos. Já que eu não posso ter filho, vamos fazer o seguinte: dorme então com a minha serva, porque já não funcionava nada aí, agora está funcionando um pouquinho, eu não posso ter filho, que eu sou estéril. Vai lá e faz um filho na minha serva, porque aí a minha posteridade vai vir.
Que era comum, irmãos, não fique preso nisso, era comum, era costume, ter mais de uma esposa, era permitido. E aí Abraão não perdeu a fé, porque ele continuou crendo que ele teria um filho, mas ele quis dar uma força para o Espírito. Ele falou assim: vou dar uma força, vou lá, vou ajudar. E aí ele tem um filho. Só que caminha comigo aí, irmãos. Passa o tempo, com 100 anos Abraão teve um filho que é Ismael, significa aquele que ouve. Só que quando o Senhor aparece de novo a Abraão, o Senhor fala: Abraão, este não será o teu filho. E a Bíblia fala que Abraão clama ao Senhor para que a posteridade, a promessa possa se cumprir através de Ismael. Ele intercede por Ismael. Mas aí o Senhor fala assim: Abraão, não é esse teu filho. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho que se chama Isaac. Olha só que interessante, irmãos. Quando o Senhor prometeu Isaac para Abraão, Abraão riu. Quando ele falou e Sara ouviu escondido o Senhor falando com Abraão, Sara também riu. A Bíblia fala isso, que ela riu. E Ish significa aquele ri, aquele que ri. A gente acha que, traduz como filho da promessa, mas Isaac é mais simples do que isso. É aquele que ri. Então o Senhor promete Isaac. Só que olha só, irmãos, que eu quero te prender nesse número. 75 anos ele ouviu uma promessa que não era um filho. Era obedecer a Deus, sair e viver o que ele tinha planejado. Faça isso, irmãos, porque você vai ir para um lugar onde ele vai te suprir do que você precisa. A promessa era viver a vida que Deus estabeleceu para Abraão. O desejo de Abraão era um filho, porque ele obedeceu, ele foi para um lugar onde ele podia receber o que ele precisava. Só que ele foi receber, irmãos, com 100 anos de idade. 100 anos de idade. A Bíblia fala que Isaac foi o filho que ele recebeu. Ele já tinha tido Ismael e recebeu Isaac. Demorou, irmãos, 25 anos para que ele pudesse receber aquilo que ele precisava, porque ele obedeceu aquilo que o Senhor pediu. A promessa não é algo que você possa entregar, é viver uma vida de acordo com o que ele pediu para você, que ele sonhou para você. Nosso Pai é tão gracioso, irmãos, que o que ele espera de nós não é que eu faça algo, que eu pague tributos, que eu entregue sacrifícios. O que ele espera de nós é que eu viva de acordo com o que ele conquistou, que eu viva como um filho. Porque eu vivo como um filho, ele ainda me abençoa mais. Que Pai amoroso é esse. Só que o tempo passou, irmão. E o tempo foi passando, e com 15 anos vem mais um pedido de Deus para Abraão. Anda comigo aí. Verso 1 de Gênesis 22. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Porque o filho que Deus considera é o filho que é gerado no Espírito. Os filhos da carne são para a carne, os filhos do Espírito para o Espírito. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali holocausto. Eu já começo a enxergar que eu falei: não faz sentido nenhum. É uma história que, vamos ser sinceros, irmãos, não tem sentido isso daqui. É Abraão obedecer a Deus, cumprir a direção que ele deu, porque ele obedeceu, ele recebeu o que ele queria, o que ele precisava, e depois de tanto tempo, firme, fiel, alargando a fé, estendendo a fé, que os anos faz com que a sua fé seja aumentada se você
continua crendo no que você ouviu. Então a fé aumentada, aí vem o Deus e fala assim, ó, pega teu filho, único filho, já não faz sentido porque a gente sabe que ele tinha mais um, mas Deus não estava contando com ele, Isaac, a quem você ama, e de fato, Abraão amava muito Isaac, porque aquilo que você recebe de Deus, irmãos, a promessa se cumpre na sua vida, ela é fruto de um amor profundo, genuíno. Leva ele até a terra de Moriá e oferece ali o holocausto. Sabe o que significa o holocausto? É queimado por inteiro. É isso que é o significado de holocausto. Então ele está falando assim, ó, pega teu filho, teu único filho, leva para a terra de Moriá e queima ele por inteiro. Imagina para um pai receber essa orientação. Só alguém que está firmado na fé, firmado na palavra que recebeu, que pode continuar no meio de uma situação tão trágica, confiante e inabalável. Porque Paulo fala lá na frente que Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar Isaac dos mortos. A fé dele não se abalou, mesmo com uma notícia um pedido tão trágico. Agora eu fico pensando, ele saiu lá de Ur com mais de 300 pessoas. E a Bíblia fala que Abraão pegou o seu filho, trilhou um caminho de 3 dias. 3 dias andando com Isaac, com todo o material, com a lenha, com o cutelo, com tudo nas costas. Imagina o que passa na cabeça desse cara por 3 dias andando. Imagina quais são as perguntas, os questionamentos que ele está fazendo para si mesmo. Imagina esse povo que recebeu junto com ele a promessa de um filho, e agora ele ia ter que voltar sem o menino. Qual era a explicação que ele ia dar para Sara? O que ele ia falar para aquele povo? Então eu imagino que esses 3 dias foram 3 dias longos. Só que olha comigo, irmãos. Vai para o verso 10. Verso 9, perdão. Você sabe que Abraão vai andando, aí o menino começa a olhar a situação e falar, nós vamos oferecer o holocausto, que é queimar por inteiro um sacrifício. Mas eu estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas não estou vendo nenhum animalzinho aqui, nenhum cordeiro. E aí o menino pergunta, pai, eu estou vendo tudo aqui, mas está faltando o cordeiro. 15 anos de idade. Você sabe, irmãos, que uma das coisas que Deus exigiu do povo com a lei foi para que acabasse o sacrifício de criança. Isso era uma das coisas que até hoje é intolerável em qualquer sociedade. Mas aí Deus, depois de dar a promessa do filho, pede que o filho seja sacrificado. Então Isaac fala assim, pai, está faltando um cordeiro. E qual que é a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro. Verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali, edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar. E deitou no altar em cima da lenha. Imagina que ambiente de tensão, irmão. Pode subir o louvor, irmãos, nós vamos encerrando já. Imagina esse ambiente, irmãos, de tensão. Coração pesado que Isaac estava. É o momento onde a chave muda, irmãos, porque fé é quando não faz sentido. Não faz sentido isso daqui, não fazia mais sentido. Mas se é racional, se tem sentido, se tem saída, é crença. A fé, ela beira o impossível. A fé é quando você fala assim, por quê? Não faz sentido mais. As coisas em vez de melhorar estão piorando, aí é fé. É quando beira o impossível. É Abraão ter a certeza que mesmo que ele sacrificasse Isaac, o pai era capaz de ressuscitar dos mortos. É nesse ambiente que nós precisamos andar, irmãos, mas só anda nesse ambiente quem ouve. Eu acho interessante, ó, guarda aí, vai lá para João capítulo 8. João capítulo 8, verso 56. Não vou nem abrir aqui para a gente ganhar tempo. João 8, 56. Olha o que o texto diz.
Isso é Jesus falando com os fariseus. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Você sabe o que Jesus está falando? Falou assim: ó, Abraão, aqueles que você serve, o pai de vocês, aquele que você exalta pelo nível de fé, pela confiança dele, ele viu o meu dia e se alegrou. Ele viu o dia que eu fui entregue, ele viu o dia que eu fui sacrificado. Jesus não tinha nem morrido na cruz ainda, mas ele fala: Abraão viu, ficou feliz porque viria o meu dia. E ele continua falando assim: ele viu e se alegrou. Mas vai falar assim, os judeus falam assim: você não tem nem 50 anos, você está falando que viu Abraão. Nem Abraão te viu, nem você andou com ele. Mas se você voltar lá para Gênesis 22, olha o que o texto diz. Quando Abraão coloca Isaac sobre uma pedra, amarra ele, está pronto para obedecer de novo. Quando ele se posiciona como quem vai obedecer, Deus, ele honra o seu posicionamento de obediência. Deus, ele se importa com o seu posicionamento de fé. Ele não te desampara. Abraão estava num ambiente de morte para Isaac, mas Deus não estava longe. Eu imagino que Isaac tenha ficado feliz de saber que Deus falava com o pai dele, que o pai dele ouvia. Mas aí Abraão levanta a mão para matar Isaac, e então vem uma voz do céu e diz: não toca no menino. Deixa eu te falar, irmãos, nós estamos aqui no ambiente de família, um ambiente de festa. Ele precisa crescer na relação com o Espírito, porque eu imagino que Isaac estava feliz de saber que o pai dele ouviu a Deus, mas eu tenho certeza que ele ficou ainda mais feliz de saber que o pai dele continuava ouvindo a Deus. Ouvir a Deus é um ato contínuo de vida para nós. Você está vivo porque você ouve a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouvir a Deus traz vida para você. Ouvir a Deus manifesta os milagres que você precisa, não o que você espera. Ele já te abençoou, Ele já te entregou. Ouvir a Deus vai te dar fé para trazer existência a isso. Isaac ficou feliz com certeza de saber que o pai continuava ouvindo a Deus. Mas olha só, verso 12, então, de Gênesis 22, lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, ele viu entre madeiros um cordeiro. Ele viu o dia do Senhor nesse momento. Quando ele ergueu os olhos, ele não viu um animal, ele viu um Cristo pregado numa cruz. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre madeiro. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. Lá no Monte Moriá, ele viu o Senhor. Deus, ele cumpre com detalhes, irmãos. Ele se preocupa com detalhes. Nada passa despercebido. Mais de 2000 anos passaram. Um povo chega numa terra um povo chamado Jebuseu, conquista uma terra. Então Davi olha e fala assim: essa terra é fortificada, é uma terra boa, vamos subir e possuir essa terra. Então Davi possui a terra dos Jebuseus, que se chamava Jerusalém. E um dia no Monte Moriá, que Isaac foi entregue, uma cidade fortificada foi construída, chamada Jerusalém. Nessa cidade, sobre o Monte Moriá, no Gólgota, o madeiro foi pregado e um cordeiro preso entre eles, porque Jesus não nega um detalhe, Ele
Ele falou assim: eu te pedi um filho, e eu vi o teu coração, e por tua fidelidade eu entrego o meu. Eu não nego o meu, eu não retenho o meu, porque você se posicionou em fé. Você pode desfrutar. São os detalhes que o Senhor quer cumprir sobre a tua vida. Tem promessas para você que não se cumpriram ainda, mas cada detalhe vai ser cumprido, porque é o caráter do nosso Deus, é o caráter do nosso Pai. Mais de 2000 anos passaram, e Ele construiu, Ele plantou a árvore que foi feita, a cruz que sacrificou o filho dele. Ele estabeleceu a cidade aonde um Gólgota foi preparado para o próprio filho ser entregue. Porque ninguém retira do Senhor, Ele dá voluntariamente. E põe em fé, irmãos. Permaneça posicionado, não saia da posição do que Ele te falou, porque mais cedo ou mais tarde Ele mesmo vai se encarregar de preparar tudo para que você receba. Sua única posição aqui. Levanta os teus olhos, levanta os teus olhos, veja o dia do Senhor e se alegre. Levanta os teus olhos e enxergue o cordeiro preparado. Levanta os teus olhos e veja, Deus preparou para si o cordeiro. Levanta os teus olhos e enxergue como Abraão levantou os olhos e enxergou e viu o Senhor e se alegrou. Quero te convidar a ficar de pé no teu lugar, irmãos. Eu não sei qual é tua promessa, a tua necessidade. Levanta os teus olhos, olha para o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E essa canção ela fala: os que olham para ti, Senhor, estão radiantes. Os que olham para Jesus têm a fé alimentada, alargada. Os que olham para Jesus não precisam olhar as circunstâncias. Os que olham para Jesus estão radiantes. Olhe para Jesus. Feche seus olhos aí no seu lugar e olhe para Cristo. Ele é a beleza dos nossos dias. Ele é a força no dia da fraqueza. Ele é a resposta para o meu milagre. Olhe para Jesus. Quero te dar liberdade, irmãos. Enquanto o ministério ministra essa canção, se você quiser sair do seu lugar, dobrar o teu joelho aqui na frente, como alguém que expressa fé. Não é o ato de você dobrar o joelho, não é o ato de você vir à frente, é algo que você fala, é a expressão que você dá. Eu não saio da minha posição, eu quero olhar para ti. Se você tem isso no seu coração, sai do seu lugar, dobra o teu joelho aqui, e receber aumento de fé.